voz da sua marca é um oferecimento Flora Brasil, Your Face, TG Auto Center, Use Fitness, Charmonix, Sorriso e Estética. No ar, mais um episódio do podcast A Voz da Sua Marca. Hoje com Glaucia Oliveira, que ela é mentora, advogada e palestrante. Gente, ela já está há 11 anos no mercado, ela atua no direito público e no direito ao consumidor. Não é isso mesmo, Glaucia? Isso mesmo, Carol. Muito obrigada pelo convite, Carol e Polly. Fiquei muito, assim, lisonjeada pelo convite. Muito bom. Eu queria que a Carol já conhece um pouquinho da Glaucia, né? A primeira vez que eu tô te vendo é hoje, então eu quero conhecer um pouquinho da Glaucia. Antes de falar da parte profissional, empreendedorismo, carreira, eu quero falar da Glaucia. Quem é a Glaucia? A Glaucia é filha, a esposa, advogada há 11 anos, como a Carol disse. Sou uma pessoa extremamente empreendedora, tá na minha veia o empreendedorismo e liderança. Então, assim, são coisas que eu trato muito bem lá no escritório. A liderança e o empreendedorismo realmente está enraizado em mim. Então, eu sempre tive uma admiração pela Glaucia pelo seguinte, porque a Glaucia ela entrou no mercado do direito sem ter uma pessoa, assim, sem ter um padrinho, né? E ela conseguiu, né, galgar ali o espaço dela. Então, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, como foi entrar no direito para você que você entrou sozinha, sem um padrinho, sem alguém, sem um parente que te colocasse nessa posição. Boa pergunta, Carol. Olha só, na verdade, eu comecei a faculdade por influência da minha mãe, que é concursada na prefeitura municipal. Então, ela queria, assim, que eu prestasse concursos, assim como ela. Então, direcionei ele para o direito, eu e minha irmã, na verdade, nós duas, fizemos direito pensando em concurso público. Então, eu fiz a faculdade inteira ali, visando isso. Não entrei para escritório de advocacia, não estagiei em escritório de advocacia. Então, isso é até um ponto, né, que a gente discute muito lá na OAB com os advogados que entram, assim, que acabam entrando. Muitos não seguem não pensam nisso durante a faculdade. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu não pensei em advogar desde o início e estudava sempre para concurso. Num determinado momento, meu pai chegou e falou assim: Glaucia, você tá formada, tirou a AB, então agora é por conta própria. Se vira! Exatamente. Aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer, né? Pensei, vou distribuir currículo, é o que dá pra fazer. Só que, como eu não tinha pensado em advogar, não estagiei em escritório, então, assim, os outros escritórios, o que eles prezavam? Ah, tudo bem, você é recém-formada, mas você já estagiou em outro escritório, você tem uma vivência. Né? Exato. E eu não tinha isso. Então, na época também, eu não tinha pós-graduação, porque meu foco era o concurso, então eu deixei de estudar para pós-graduação para estudar para cursinhos de concurso. Então, eu não tinha essa bagagem, não tinha essa experiência e os escritórios de fato não me chamavam para entrevista. Teve um que me chamou, mas aí, enfim, não deu certo. Teve outra pessoa que tinha uma bagagem, melhor. um currículo melhor, exatamente. Então, assim, depois eu olho para trás, assim, olhando para esse momento e percebo que foi ótimo, porque se eu tivesse entrado no escritório de advocacia e ficasse ali como uma contratada, uma associada, eu estaria vendida, né? Eu ficaria ali por muitos anos sem conseguir sair daquela situação e, de fato, porque eu gosto, porque eu vivo hoje, né? Então, eu saí da faculdade, saí da faculdade, estudei ali para concurso e depois eu tive que me virar. Me virar pensando, não, eu tenho que focar, então, em ganhar dinheiro. O que eu vou fazer? Aí eu fui, isso aí, inclusive, também a gente fala muito dos advogados lá na OAB. Eu fui para dentro da OAB, pensar assim, não, eu vou fazer uma amizade aqui, eu preciso encontrar alguém, assim, para mim, não sei, para me associar, exato. Então, porque eu pensava, o pessoal da faculdade não era um pessoal bacana para fazer ali uma sociedade. Então, eu fui para a OAB e lá eu encontrei o meu ex-sócio, doutor Rodrigo, e assim, foi excelente para mim na época. Um adendo. Antes disso, eu também, desesperada, assim, para começar a advogar, fui para um escritório que o dono do escritório estava alugando as
as salas. Só que ele alugava no pretexto de, ó, ele direcionava o diálogo dele ali para os jovens advogados e falava assim: olha, você vai alugar a sala aqui, mas eu vou te dar, você vai ver como que a advocacia funciona. Então, assim, perfeito para mim. Vou pagar ali a estágio, sala. praticamente. Exato. Falei, nossa, Uma é o meu momento experiência. de aprender. Exato. Então, eu fui, Gilberto. Eu fui pro escritório dele e lá eu vi como que ele atendia, que era coisa que eu não sabia, na faculdade não me ensinava. Eu vi como ele atendia, como que era a mentalidade dele pensando, não, a gente tem que prospectar clientes, como que será isso, né? Então lá eu aprendi isso. Mas depois acabou que não deu certo. Enfim, aí saí disso e fui lá para a UAB, conheci o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo, então, falou assim, Gláucia, a advocacia é basicamente prospectar clientes, não tem... Se você não tiver clientes, não adianta nada você ali se especializar numa área, se o que chegar para você vai ser outra coisa. Então, o que tá Por dando isso- certo... Por isso que a maior profissão do mundo é de vendedor. Todas as áreas você tem que aprender a se vender. E o doutor Rodrigo, Exatamente. ele já era do direito consumidor ou não? Qual foi a O- primeira atuação que você teve, assim? Então, o que eu gostava na faculdade era o direito civil. O que é o direito civil? É aquele direito que abrange todos os direitos ali do cotidiano. Então, análise de contrato, direito do consumidor, direito ali, um divórcio, assim, direito civil, no geral. Diferente ali do direito do trabalho, criminal. Então, o criminal eu já sabia que eu não queria. Meu pai até falava, Glaucia, se for pra você defender bandido, eu não quero. Eu não podia nem pensar nessa possibilidade. Então, bom, fui pro civilista, né? Minha cabeça era aberta nesse sentido. Quando eu conheci o doutor Rodrigo, ele falou, Glaucia, as demandas que existem, que são boas, assim, que tá dando certo aqui pra mim, são essas. E se encaixava ali no direito civil e no direito público. Outro adendo. Quando eu conversei com o doutor Rodrigo, deu muito certo, porque ele falou assim, olha, a ação que tá dando certo pra mim aqui é de servidor público. Eu falei, opa, minha mãe é servidora pública. Então vai dar muito certo isso. Aí eu Bacana. fui, conversei com ela. Ela falou: minha filha, se você quiser, eu te falo ali, te recomendo, converso com outras pessoas lá do meu trabalho e vamos ver, né? O que dá, se o pessoal se interessa e tal, pelas demandas. Beleza. Fui, trouxe as primeiras demandas pro doutor Rodrigo pra gente fazer em sociedade, ele gostou muito. Aí, assim, gostou muito e me deu atenção, porque até aquele momento era só assim, ele me dando dicas. Uhum. Quando eu trouxe de fato clientes, Prospectou de verdade? prospectei e trouxe, assim, ele falou: opa, essa menina aí, ela é esperta, ela não é boba, não. E a gente então Tem começou assim. potencial. Exatamente, a gente começou a se envolver mais, fazer mais atendimentos. Então, ele me auxiliou ali nas primeiras demandas. Porque é o seguinte: você sai da faculdade sabendo fazer petições. Que é o básico, né? Sabendo interpretar as leis. Mas pegar uma ação e saber que ela vai dar certo até o final, saber qual que é o entendimento do juiz, o jovem advogado não tem essa ideia. Então, o doutor Rodrigo foi muito bom nesse sentido. E aí, então, o que acontece? Também outro adendo. Foi muitas coisas acontecendo no início da minha advocacia. São 11 anos, né? Já fala de Exato. 11 anos aí de carreira. Mas, assim, naqueles primeiros anos, de fato, foi tudo acumulado, assim, né? Então, a questão com o doutor Gilberto, doutor Rodrigo, e também, a Carol sabe que eu gosto muito de malhar. Sou muito ativa. Fitness, eu sou mesmo. Gosto bastante. Então, assim, faculdade inteira treinando e tudo. Quando eu saí da faculdade, eu fiz uma amizade na academia. Uma senhora. Faço amizade com todo mundo. Aí eu fiz amizade com uma senhora, ela gostou muito de mim. E na época, a filha dela estava prestando vestibular para direito. E ela, assim, me via como uma referência. Eu não sei por quê, porque saí da faculdade um pouco, assim, insegura, imatura, mas pela nossa amizade e tudo, ela gostou muito de mim. Falou assim, Gláucia, eu vou falar de você lá no meu trabalho. Eu falei, ai, bom demais. Não, perfeito, então tá bom. Menina, quando é fé, ela reuniu um monte de colegas, porque ela trabalhava, ela tinha uma lanchonete dentro de um órgão público. Nossa, Então, bacana. então casou. Quando eu conheci o doutor Rodrigo, eu já conversei com a minha mãe, depois essa moça me indicou para vários colegas ali do trabalho dela. Deus vai colocando os anjos dele na vida, a gente abre portas, né? Exatamente. Então, é assim,
Hoje eu advogo para servidor público porque realmente é algo que eu sei fazer desde o início da minha advocacia. Eu gosto muito e é uma demanda que sempre é recorrente para mim. Então, os clientes sempre me indicam para outros clientes porque vê ali o trabalho bem feito e tudo mais. E sempre me E esse indicando. tipo de serviço tem que ser indicação, né? É muito raro você achar na internet e falar, vou pegar esse advogado aqui e vou fazer isso pra mim. E hoje você atua sozinha? Tem sócio ou é sozinha? Hoje eu tenho associados. Então, assim, hoje eu tenho uma associação ali com uma advogada de direito imobiliário, também atuo nessa área, voltado para servidor, para consumidor, né? Tenho a minha irmã, que trabalha comigo na parte de direito público. Então, assim, eu tenho associado, é como se fossem sócios, né? Sim. Em algumas demandas, mas não uma pessoa fixa, como era o Dr. Rodrigo. Então, Doutor tem. Rodrigo foi importante porque ele te abriu uma porta, né? Ele Foi. te deu um direcionamento, isso aí é super legal. Mais do que isso, o doutor Rodrigo, no início, ele me trouxe segurança. Então, Uhum. hoje, a pessoa que eu sou. Foi seu mentor. Exatamente. Um mentor. Então, uma recomendação que eu dou, assim, pros advogados que estão iniciando. Foca em conhecer alguém que pode te mentorar ali naquele início. Porque isso te traz segurança, em vez de você ficar dando cabeçada. E hoje você é mentora, né? Sim. Como que começou? Você teve a ideia de falar assim, vou mentorar outros advogados. Como que começou isso? Como que surgiu isso dentro de você? Carol, eu nunca tinha pensado sobre isso. Apesar de, durante a faculdade, eu ia estudar para a prova, por exemplo, e ficava ensinando os colegas ali que ficavam meio perdidos nas aulas, Já tava ficava com isso dando aquela interno aulinha. já. Exato. Até minha prima, Lorena, que fez faculdade, Aham. né, na mesma época que eu, a gente se reunia e eu ficava ali ensinando algumas coisas que eu aprendi. Então, assim, apesar de nunca pensar sobre isso, quando eu, de fato, entrei para a OAB, que foi recente, tem menos de 4 anos, lá na OAB tem diversos programas voltados para o jovem advogado. Então, eles abriram o programa de mentoria, o programa de incubadora de novos escritórios, né? Que é, de fato, trazer ali o conhecimento do empreendedorismo para os advogados que estão iniciando. E a mentoria também trazer a bagagem, né, o conhecimento daquilo que o advogado mais experiente tem para o advogado recente, né? Então, eu peguei e me cadastrei ali como mentora pelo programa da UAB. E aí deu muito certo. O pessoal gostou muito, assim, eu também gostei muito de compartilhar a minha experiência, né? E eu vi que, de fato, até chegar esse momento, a gente acha que a gente não é tudo isso, assim, né? Não que eu seja muita coisa, mas, assim, a gente tem ideia de que, eu sei o básico ali, eu sei advogar, mas tá tudo bem. Agora, quando você passa isso pra outra pessoa e a pessoa fica assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, nossa, que beleza. Você vê assim Mas que a experiência muda. conta, né? Eu falo que o prazer A é de ensinar, experiência. né? Só pra você Exato. não faz muito sentido. E Pessoa. assim, vamos pra parte da fofoca. Nessa área do direito do consumidor, deve ter clientes grandes, assim, né? Teve Sim. algum, você não precisa expor o nome aqui pra gente, mas assim, que teve uma boa remuneração, assim, do direito do consumidor, algo que gerou uma renda pra você maior. Então, do consumidor, geralmente as demandas não são tão grandes assim. Só que teve uma época que eu e o Dr. Rodrigues estávamos, assim, abertos a todo tipo de demanda consumerista, e aí chegou uma pessoa indicada para fazer uma cirurgia de emergência de pâncreas e rins. A gente pensou, não, algo desafiador e tudo mais. Na verdade, a gente já tinha atuado com direito médico em outras demandas que não eram tão voluptuosas, né? Mas a gente pegou essa demanda nova aí de pâncreas e rins. A pessoa precisava fazer uma cirurgia de emergência. O plano de saúde tinha negado, então a gente entrou. Consumerista puro, né? Direito da saúde, mas consumerista puro. Então a gente entrou com uma ação, conseguimos eliminar para a pessoa conseguir fazer a cirurgia. Isso foi muito rápido. A gente ficou feliz demais, porque o objetivo era esse, a princípio. E aí, o plano de saúde não autorizava, não fazia. E aí, o que o juiz fez? Aplicou uma multa pecuniária, então uma multa ali, em caso ela não pagasse dentro de alguns dias, né, ou uma multa diária ali. Menina, essa multa chegou no patamar de uns 100 mil reais. Eu falei assim, gente, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Então, assim, eu gostei demais. É claro que a gente começou a advogar nessa questão porque a demanda chegou e porque a gente via ali a necessidade do cliente. Mas depois eu pensei, minha mente empreendedora, Rodrigo, a gente tem que focar nisso.
Não, e eu perguntei justamente porque eu trabalhei com gestão de rede social na área médica e na área jurídica, né? Sim. E ela é direito previdenciário, que assim, é plano de saúde, LOAS, BPC. E eu lembro que o advogado, não vou falar o nome dele aqui, mas assim, ele tinha bons clientes nessa área, principalmente plano de saúde. No média, assim, era o que ele mais gostava de trabalhar. E eu lembro, assim, que chegava alguns processos, falava assim, eu vou trocar meu carro esse ano, Poli. Eu vou pra Disney. Então, assim, que eu sei que realmente era uma boa rede, porque eu perguntei, né? Sim, Porque ele falava, sim. não, esse ano eu vou viajar pra Disney com esse processo aqui. Porque é uma área que tem uma demanda muito alta, né? Sim, tem uma demanda muito alta, é muito bom, muito rentável, mas ao mesmo tempo que se você se posicionar como advogada de direito médico, consumerista, não vai vir só esse tipo de demanda, né? Sim. Aí vem aquelas pessoas querendo reajuste do plano de saúde, Vem de igual tudo quanto é jeito, vem né? de tudo quanto é jeito, autismo, meu filho, eu peguei diversas demandas sobre autismo, meu filho precisa fazer ali aquela psicoterapia e não consegue, então o Ai, máximo que ela coisas consegue é pequenas, coisinha né? pequena, então aí a gente foi meio que, O direito do consumidor, quando eu penso nele, eu penso assim, compras na internet, viagem, mas ele é muito mais do que isso, nossa, né? muito mais. Hoje, por exemplo, uma das demandas consumeristas que eu mais trabalhei foi sobre direito bancário no início, porque o servidor público, ele tem muito essa questão de pegar empréstimo com o banco. E aí o banco, Margenzinha. exatamente. Então, o banco ele e faz esses empréstimos com juros de cartão de crédito. Então, a pessoa vai pagando ali mensalmente valores muito altos e a dívida nunca diminui. Então, consumidor, para mim, o que eu mais atuei foi nesse sentido no início da carreira. Agora, hoje em dia, a gente trabalha com o direito do consumidor voltado para o direito imobiliário. Então, assim, defeitos no imóvel, a pessoa quer desistir de um contrato de compra e venda de um lote, a gente faz essa rescisão para a pessoa, para ela receber o valor que ela investiu a princípio. Então, isso tudo é direito do consumidor, são todas demandas rentáveis. Bacana. E, Gláucia, ainda pegando o gancho da fofoca e pegando o gancho da mentoria, vamos falar de um assunto aqui que está bem hypado aí nas redes sociais, de uma influenciadora que estava vendendo uma mentoria também, né? E aí ela foi surpreendida por uma pessoa que estava ali assistindo a palestra dela, fez uma pergunta que ela não se sentiu à vontade de responder a pergunta e foi um pouco arrogante ali. Natália. Natália Beauty. Não sei se pode falar o nome dela aqui, né? Mas Pode. enfim, a gente estava até conversando aqui antes do podcast que a menina que fez a pergunta, ela não tinha comprado ingresso, ela tinha ganhado. Mas se ela tivesse comprado, isso aí geraria uma demanda para ela jurídica, né? Exatamente, porque quando você compra o ingresso de um estabelecimento, né, ou contrata um serviço, aquilo vincula o consumidor ao fornecedor. Então, isso gera um vínculo de consumo. Quando gera um vínculo de consumo, isso se torna, então, uma relação consumerista passível, então, de indenização, se você não recebeu ali o seu serviço, o seu produto da forma correta, né? Uhum. Então, no caso, geraria sim uma indenização. Ela poderia pleitear judicialmente uma indenização pelo fato do serviço. O que é fato do serviço? É um prejuízo que ela teve por não recebimento do serviço da forma como ela esperava, né? E E eu acho assim, que também teve um constrangimento, né? isso que eu ia falar, de ambas as Exatamente. partes, assim, tanto a Natália Beauty processar, porque ela se sentiu ofendida, talvez, com a pergunta, que ela fala isso, como também a moça, em relação a... Existe essa relação? Não, eu me senti constrangida pela sua Existe, pergunta. aí já não tem nada a ver com o direito do consumidor. Entendi. Né? Isso aí já é cível. Se você se sentiu Constrangida? constrangido, você pode sim pleitear. Ainda mais na situação dela, em que virou um constrangimento ali Nacional. parecido com o da Virgínia, coletivo, né? Uhum. Um constrangimento coletivo no sentido, não que várias pessoas constrangeram ela, mas ela foi constrangida no público da área dela. Ou seja, pior ainda, né? Então ela pode sim pleitear. Eu acredito que ela vai, viu? Eu Você acredito. acha que ela vai? Eu acho que sim. Pela repercussão, né? Eu vi que muita gente postou nas redes sociais, mas postou assim, Embaçando, né? embaçando o vídeo pra também assim, se resguardando, né? A questão Exato. da voz implica ou não? Porque se não aparece a imagem, mas a voz dela aparece, Não, né? mas todo mundo sabia que era da Natália, né? Eu falo assim, questão de um processo de imagem, porque ela embaçou a Natália junto com o outro mentor, mas tem a voz da Natália no fundo. Então, Exatamente. A questão da imagem não tem a ver só com a foto da pessoa. Você está no evento da pessoa, divulgando uma situação ali que aconteceu com a voz da pessoa, e isso já envolve direito de imagem. Mas Entendi. se ela processar essa menina, né? Que é muito menor do que ela.
né? Ela tá ganhando visibilidade agora. Será que isso não afetaria a imagem dela ao público? Porque já ficou feio para ela, aquela resposta. Se ela processar, será que não ia prejudicar mas- ela ainda mais? Mas você fala quem processar quem? A Natália processar a... Eu não sei o nome da menina, Nayê. a Nayê, que fez a Então, eu pergunta. acho que a Natália não processaria. Eu penso que quem pode processar e quem vai querer é a moça que foi constrangida, né? Entendi. Agora, a Natália, eu acho que ela não vai fazer isso, não. Assim, Vai piorar a situação. É piorar. exatamente. O que ela pode fazer ali é abafar a história pra acabar com isso. É, tá. Igual muitas pessoas, muitos críticos falam, né, que ela deveria ter pedido desculpa logo do início, pra acabar com essa história. É que Porque a primeira posição dela falou: eu não vou pedir desculpas, eu não tô errada. Essa foi a primeira resposta que ela teve. Exato. Depois que ela mudou de opinião e foi Então- realmente gravar um vídeo assim oficial, né? falando sobre. Exatamente. Então, Glaucia, agora sim, mudando um pouquinho de assunto. Como as redes sociais influenciam na sua carreira hoje? A sua imagem pessoal? Quando foi que você se deu conta, eu preciso cuidar da minha imagem pessoal? nossa, Também. Carol, começou assim, quando eu tive uma virada de chave na minha advocacia. Como eu disse no início da minha carreira, foi muito assim, com o doutor Rodrigo, por indicação e tudo mais. Mas a partir do momento que eu percebi que só pelas indicações a minha advocacia não ia deslanchar, eu vi a necessidade de começar com as divulgações em rede social. Não só isso também, começar com o impulsionamento, né? Google Ads. Então, teve uma época que eu fiz o Google Ads no meu escritório. Agora eu tô fazendo Facebook Ads, né? Que é, na verdade, um impulsionamento pelo Instagram, pelo Facebook. Então, eu vi essa necessidade. Eu fiquei um bom tempo ali produzindo conteúdo. Hoje eu não tô tão assim, produzindo conteúdo, por exemplo, na minha rede social. Mas eu tenho um escritório institucional, um perfil no Instagram institucional, né? Profissional ali, que todo mês eu vou ao estúdio, gravo ali os conteúdos e posto, porque sempre que você impulsiona, não é só isso que chama a atenção do cliente. Na verdade, o que chama atenção é ver todo aquele conjunto, né? Toda aquela produção que você fez ao longo dos anos ali. Então, a gente sempre faz constantemente. Eu vi essa diferença. Assim, como eu te conheço desde sempre, né? Eu percebo que o seu Instagram, ele mudou realmente. Você postava muita coisa de academia, às Exato. vezes de alguma aula que você estava fazendo. Eu percebi que você cortou Cortei, e ficou mais Deixou mais profissional. mesmo. Deixa eu até fazer uma observação aqui, porque assim, a gente não faz roteiro para esse programa. A gente nem conversou, na verdade, eu e a Carol. Verdade. E eu ia fazer a mesma pergunta no mesmo momento. Eu falei, como a gente tá sintonizada, né? Uhum. Indo essa parte das redes sociais também, é o que você falou. Quando a gente aparece, né, a gente coloca ali o nosso conhecimento, se posiciona você na rede social e traz notoriedade. Porque se eu falasse, tô precisando de uma advogada do consumidor, cara, me indica alguém, vai passar o seu perfil. Eu vou querer conhecer você primeiro antes de realmente contratar e tudo mais, né? Mesmo com a indicação, eu acho que a rede social, o seu Instagram principalmente, ele é uma vitrine do seu trabalho. Então, vou ver se ela realmente entende do assunto, se ela tem algum caso É ali o que ela cartão de realiza. visita da É real- pessoa. Exatamente, é o É a sua cartão de visita. vitrine ali, né, realmente do... E Hoje pra em- você é super tranquilo, você é bem comunicativa, né? Bonita, Sim. comunicativa, acho que é bem Obrigada, tranquilo fazer os conteúdos, né? Sim, depois que eu tive essa virada de chave, eu me preocupei de fato com a questão da minha imagem. Então, assim, eu pensava, se vir um cliente no porque quando a gente é imaturo, a gente pensa o quê? O que tem? Eu botar um short curto aqui, tirar uma Uhum. foto, postar eu fazendo aula aqui na academia. A gente pensava isso. Só que, se você for analisar bem, o seu cliente vem no seu Instagram e vê só esse tipo de De situação, de conteúdo, ele pensa, essa pessoa não é advoga, né? Aham. Você vai pra academia. Só malha o dia inteiro. Então, assim, Não passa credibilidade. não né? passa. Então, E hoje qualquer profissão tem que estar no Instagram, né? Como eu comentei antes, eu cuidava de Instagram de médico e advogado. Você falava, tem que fazer isso mesmo? Tem. Porque assim, eu acho que a sua faixa etária de idade é mais fácil de você convencer a criar conteúdo, a gravar. Quanto mais velho é, mais difícil é. Mas assim, muitos viraram uma chave. menina, mas eu sou velha? Não, eu falo assim, Não. não, que velha. Eu Mas falo é assim, porque quando a gente é muito novinho, né? A gente ainda tem aquela mentalidade adolescentil, assim, né? Exato. eu acho também de virar a chavinha é mais fácil com a pessoa com mais idade, assim. Falo Sim, de sim, realmente sim. idoso, eu achei de 60 anos ali, que eu atendi muito velho, assim, velho não, idoso de idade, assim, de 60 anos, né? Era, assim, muito difícil pra gravar, porque eu falava, Exato. tem que fazer isso mesmo, porque Não, a assim... gente tem uma facilidade. Sim, muito E a mais questão fácil. de você ser tímido dificulta um pouco também. Então, você tem que ser despachado, tem que ser autêntico nas redes sociais. Eu falo para as pessoas, falo assim, ó, gente, vergonha não paga as contas. Não Você paga. tá com vergonha de aparecer nas redes sociais, mostrar seu produto e vender,
Vergonha não vai pagar suas contas vão chegar, Verdade. não vai te prosperar. E você consegue ver esse retorno, assim, eu mudei meu posicionamento, eu tô impulsionando, eu tive esse retorno de vir mais gente, de estar mais visível, assim, para as pessoas. Passar mais autoridade, né? Visibilidade. Sim, quando eu mudei ali o meu posicionamento, logo no início, que eu postei os primeiros vídeos, eu lembro que foi sobre direito bancário e direito aéreo. Veio alguns colegas do Eduardo conversar comigo. Sabe? Então eu pensei, caramba, como muda, né? Porque antes todo mundo sabia que eu fazia faculdade de direito, mas ninguém tinha me procurado. Aí, a partir do momento que eu apaguei ali as fotinhas que não faziam sentido, mudei meu jeito de me comportar nos stories ali e comecei a postar os vídeos de conteúdo, de fato, o pessoal viu que eu tenho que realmente vender ali, né? Então, mudou muito. Agora, a questão do impulsionamento, isso para mim é indispensável no meu escritório hoje. Hoje, na verdade, eu acho que isso é indispensável para qualquer escritório, Sim. porque nenhum escritório vive de indicação. Eu costumo dizer assim, ó, gente, a Virgínia faz tráfego pago. Então você que tem uma lanchonete desse tamanho, você vai fazer por quê, né? A mulher é grande, vende, só ela aparecer na história, ela vende ali a torta direito. Então, assim, se a Virgínia, que é a Virgínia, com seus 50 milhões de seguidores, faz tráfego pago, por que você não vai fazer? Porque tem gente que tem a mente pequena e não quer fazer, né? Exatamente. Então faz total diferença. Faz muita. E com relação à roupa, como se vestir, te traz também mais autoridade? Você falou, né, que você postava foto, mas não para se apresentar pro cliente, né? Então, a Carol me conhece bem, desde novinha, né? Sabe que eu não era a melhor pessoa para me vestir. Vai na Flora Brasil, que é patrocinadora do programa. Inclusive, eu estou de Flora Brasil, tá? Essa camisa é de lá. Inclusive, quero falar pra vocês, gente, vai sair uma coleção aí de calças com camisas lindas, 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 da Flora Brasil mesmo, não é multimarcas. Fabricação Estou nossa, ansiosa. então... Eu falei esse dia pra tá pronto já, Carol, porque eu também estou de Flora Brasil. Todo mundo de Flora Brasil, na verdade. Todo mundo de Flora Brasil. Essa questão da vestimenta mudou muito, porque antes eu realmente tinha uma mentalidade, assim, pequena para essa questão de achar que ninguém vai me julgar pela minha vestimenta, vai ser pelo meu conhecimento. E na verdade não é. Então tem que estar coerente a forma como você se veste, a sua imagem, com o que você fala, né? Então, a partir do momento que eu mudei isso, de fato, trouxe muita autoridade para mim nesse sentido. Mas eu acredito, assim, que a área do direito já é uma área que se veste mais formal. Exato. Eu fiz no campus do direito da faculdade. Lá era jornalista, publicidade e direito. E a gente reconhecia de longe, assim, todo mundo de camisa, terninho. Já tinha meio que um comportamento já de ser advogado ali, né? De advogado. Sim. Eu acho que isso é tão importante. Eu lembrei, assim, de uma experiência minha, né? Quando eu comecei, eu tinha loja só na 44. E aí, eu sempre gostei muito de sandálias. Sempre gostei, mas eu sempre achei que a sandália valoriza o look. Eu sempre tive essa impressão Até comigo. postura, né? Até Quando você tá com sandália. Tudo. Aí, assim, eu sei que as meninas, assim, lá do corredor ficavam me olhando meio assim, né? Porque eu ia lá, eu ia no shopping, comprava as sandálias mais lindas que tinha, comprava aquelas bijus, aqueles colares, aqueles anéis, então eu ia sempre, assim, produzida pra loja, né? Mas eu chegava lá, gente, uma recorrência nas perguntas dos stories Carol, eu quero esse vestido que você tá, mas onde que você comprou a sandália? Que eu quero comprar a sandália também. Eu trabalhar com sandália. Eu ficava pensando, gente, podia ter algum parceiro que fabrica sandália pra poder me calçar aqui, pra eu poder... Aí eu percebi que quando eu chegava na loja, eu tava bonita, com a roupa da loja, e uma sandália diferente, que assim, né, que estilizasse bem o look, eu vendia mais. Mas a Carol sempre se vestiu bem. A Carol, pra mim, foi uma referência. Ai, que bom! Sim. A Carol é minha irmã, porque a Jordana também sempre se vestiu muito bem. A Jordana gosta, né, também. Então, eu me espelhava, assim, em vocês. Ai, que bom. Certo. Tá vendo elogio aí? Olha que elogio bom esse. E a parte de concurso? Você desistiu, parou? Menina, hoje é concursado? Não. Assim, eu parei definitivamente. Já tem... Nossa, muitos anos que eu não penso sobre isso. Mas eu estava tão envolvida com o concurso que teve uma vez que a minha mãe falou assim pra mim, Gláucia, vai sair o concurso da Prefeitura de Goiânia pra professor. Eu falei, mas mãe, eu não sou professora, como assim? Qualquer coisa, eu quero ser serviço público. Ela falou, presta, que aí, assim, na verdade, vamos fazer ali uma inscrição na faculdade de pedagogia, enquanto você vai fazer na faculdade, você vai estudando, quando sair o edital, você já vai estar preparada, até lá vai faltar ali 1 ano pra você formar, vai dar certo. Menina, eu fiz a faculdade de pedagogia, eu sou formada, sou pedagoga. A gente não sabia. Eu sou formada. É uma profissão, né? Se tudo der errado, você é professora. Sou pedagoga e prestei um concurso, passei,
Só que eu fiquei ali naquela no cadastro de reserva. Só que quando eles me chamaram, eu já tava engrenando na advocacia. Eu falei, mãe, eu acho que eu quero advogar. E salário de professor não é tão bom, né? Depende muito da área, né? Assim, não no é que não tô... municipal? Municipal, na verdade, assim. Não é ruim, É ótimo, é ótimo. Assim, na época, o que era? Tem Era muitos 5 mil meio período, então é ótimo, 5 mil meio período. Só que 10 mil se você conseguisse ali 2 turnos, né? Aí já é melhor, né? É maravilhoso, assim, comparado ao pedagogo que é da rede particular. Da rede particular, eles pagam ali salário mínimo, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Assim, posso estar falando uma besteira também, eu não sei qual que é a realidade hoje em dia. Mas a advocacia, ela traz mais rentabilidade. Assim, tem demandas que realmente pagam muito melhor do que se eu tivesse ali me desgastando numa sala de aula, né? Então é o que eu falo pra minha mãe. Eu falo assim: olha, professor paga muito bem, concurso é ótimo, traz estabilidade? Só que a área que eu estou hoje, eu vejo muito mais progresso, muito mais rentabilidade, sucesso do que a pedagogia. É claro que, da forma como eu estou, eu nunca vou poder parar. Essa é a verdade, né? Enquanto que o concursado... Empreendedora, vendedora. Enquanto que o concursado, ele tem aquela estabilidade, né? Ele vai poder aposentar, Exatamente. né, tranquilo, sabendo que tem aquele valor ali X que vai chegar para ele todo mês e ele tá mais tranquilo. A preocupação da minha mãe era essa. Eu acho que a estabilidade no concurso, né? Todo mundo quer, né? Exato. Eu acho que hoje você nem pensa mais em concurso, nem na sua área. Não. Dentro da minha área, não. Da minha área é difícil. Eu comecei a fazer direito e eu lembro que, assim, eu tinha muitos professores que eram concursados, assim, concursos bons, defensores públicos, que saíram só para advogar. Então, quer dizer, advogar quem entra no mercado, porque, assim, não são todos que conseguem entrar no mercado. Não são todos que, formei e vou entrar no mercado. Não. Mas aqueles que conseguem é muito bom. A advocacia, a gente costuma dizer, assim, que é uma área de médio e longo prazo. Quando você entra, é muito difícil você conseguir engrenar. Eu acho, assim, que eu tive uma sorte muito grande. Sorte não, competência. Também eu corri muito atrás. Mas, assim, a advocacia, pra você começar nela, tem muita gente que desiste. Você vê que tem muito advogado que virou Uber. Então, assim, tem muita gente que desiste porque não consegue cliente, porque não consegue vencer naquela demanda. Então, a advocacia, ela é difícil no início. Mas depois que você pega o jeito ali e entra de fato no mercado, né? E assim, e domina as outras áreas, porque a advocacia não é só advogar, a advocacia, ela é gestão, ela é marketing, ela é vendas, ela é tudo isso. Então, quando você consegue abraçar todas essas áreas, né? Como diz meu amigo Homero, desenvolver habilidades laterais, né? Então, a advocacia, o que a faculdade não te ensina, você precisa desenvolver. Se você não desenvolver, a advocacia mina mesmo pra você. Então, assim, a advocacia, o jogo dela é de 10, 15 anos. De 5, 10 anos, no mínimo, né? Então, a partir dos 5 anos é que você, por exemplo... Mas é qualquer empresa também, né? Exato. Até profissão também, pra você engrenar uma profissão é difícil. Muita gente desiste, né? Muita Empresa gente também. Mas, por exemplo, eu não sei como que é a realidade da... Flora Brasil? Assim, do vestuário hoje em dia. Mas, se você for mal, pelo menos você empata. Na advocacia, não. No início é só ré. No início, você tem que pagar a anuidade da OAB, que não é barata. Você tem que investir num espaço físico. Pelo menos na minha época foi assim. Hoje em dia tem muitos coworks, as pessoas podem trabalhar de casa mesmo. Exato. Então, o investimento era alto para mim na época. Tem a questão também, hoje, se você for investir num impulsionamento, né? Tem essa questão desse investimento. E aí, o que acontece? Se você pega uma demanda hoje, como é o meu caso, consumerista, ou indenizatória, direito público, por exemplo, um processo não dura menos de 2 anos. Um processo mais rápido que existe, assim, 2 anos. Então, menos que isso, então você vai ficar ali 2 anos trabalhando mesmo, plantando, para depois conseguir, de fato, ter os seus primeiros rendimentos. Então, no início... É uma caminhada. E assim, voltando para a parte da rede social, você que responde sua rede social ou tem alguém que trabalha para você hoje em dia? Eu tenho uma equipe que faz os impulsionamentos e resolve tudo com relação à rede social. Faz os posts aqui, tudinho certinho. Agora,
Eu falo O- direct, comentário, por O quê? atendimento ao cliente, quem faz sou eu. E a minha pergunta é justamente sobre isso, porque assim, é uma pergunta, às vezes, é um atendimento, né? Exato. Como que você lida com isso? Por exemplo, a pessoa vai lá e pergunta, doutor, eu tô com esse problema, isso e aquilo, me ajuda com esse problema. Isso já você já cobra por isso, você responde tranquilamente. Eu falo, não, vai no meu escritório, me chama no WhatsApp, porque é essa área que você trabalha, que é a área, tanto a médica como a jurídica, é uma área que o pessoal pergunta muito, né? Tanto no Exato. direct como nos comentários, né? Sim, Como sim. se fosse uma consulta, né? Vamos dizer assim. Exato. Na advocacia, a gente tem muito boa essa pergunta sua, porque na advocacia a gente tem esse liame que muitos advogados confundem atendimento com você cobrar aquela consulta. Então, consulta, atendimento é diferente, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa chega na rede social, ou chega no meu WhatsApp, indicada por alguém, chega na minha rede social, eu vou fazer aquele prévio atendimento, não vou cobrar nada. Então, eu vou para poder entender qual que é a demanda da Fazer um pessoa. filtro ali. Exatamente. Então, eu não vou cobrar por isso. Se a pessoa chega para falar comigo, oi, Glaucia, tal, eu te vi em tal lugar, eu queria saber sobre tal. Não, ó, R$500. Não conversa comigo enquanto você não Porque eu pagar. já vi Não pessoas falando existe. sobre Aí já isso, fecha né? até as portas, né, pra Exatamente. pessoa. Mas se você Isso afasta. responde, Afasta eu o cliente. acredito, pelo menos eu como consumidora, se a pessoa me responde ali, sanou minhas dúvidas, eu penso assim, ó, ela tem conhecimento, ela E vai eu acho que é precisar um pouco da ajudar. rede social também. Quando você expõe um pouco do seu trabalho, você tá ajudando de forma indireta também. Exato. Eu sigo a nutricionista, até falar o nome dela aqui, que eu acho ela maravilhosa, chama Natália. Ela tá morando até fora, acho que tá em Eslovênia hoje em dia. Ela posta tanta coisa que a minha consulta com ela na rede social é o Instagram dela. Eu olho ali Ah, coisa boa. dicas, receitas. Eu já fui paciente dela aqui no Brasil, eu trabalhava aqui um tempo. E eu acho tão bacana porque ela entrega tanta coisa de valor de forma gratuita. E assim, eu acho que isso tem até um pouco da gente, assim. Eu quero entregar algo de forma gratuita pro meu seguidor, pro meu paciente. Eu acho que é como você falou, quando você vê que deu certo um processo que você tá ajudando, mesmo você recebendo por ele, é como se fosse uma parte social sua. Exato. Eu acho isso tão Exato. bacana nela. Eu falo, cara, ela entrega tanto. Eu isso é um ajudo. princípio judaico de prosperidade. Sim, eu Você ajudo prospera muitas quando pessoas. você Sim. dá também, oferece algo bom pro outro, aí você prospera. Isso Aí eu Sim, brinco com sim. ela, falo assim, nossa, eu tô assim, com a minha dieta em dia pelo seu Instagram, porque ela posta, e assim, ela posta diariamente, sabe? Nossa, Então, isso é muito assim, bacana. eu falo, ela criou uma comunidade, porque hoje em dia ela tá fora e ela tem gente no Brasil até hoje, assim, na consulta online, né? Eu falo, que bacana que ela entrega conteúdo de valor, e assim, de uma forma tão natural, que eu falo assim, eu até hoje consulto com você. Não, então pelo já seu até Instagram. coloca o arroba dela Vou colocar aqui, ó, Natália. precisando, Vendi seu jabá aqui hoje. tô precisando de um nutricionista. É. Pois é, as pessoas confundem muito o que é a consulta. Então, quando a pessoa chega, você tem que receber a pessoa muito bem, saber o que ela precisa, assim, entender a demanda dela. E aí sim, você fala: olha, para eu poder aprofundar esse assunto e te dar a solução, porque o que a pessoa quer é a solução. Sim. Então, te dar de fato a solução, aí você precisa vir para uma consulta. Pra Então, entender melhor a sua dor, exato. né? Aí lá na consulta, aí eu cobro essa consulta e converto o contrato. Então funciona assim. Eu já Se vi a pessoa muitos assinar assim. o contrato, ela ainda tem que pagar a consulta ou o valor fica Eu abato. abatido? Isso, É então isso que eu ia assim, por perguntar, tá exemplo, o meu historizada demais. é Eu fazia mesmo, sincronizado. porque até procedimento estético, eles cobram uma avaliação. Você vai fazer, vou fazer o que no rosto? Sim. Aí se você fechar um pacote, eu vou descontar a sua avaliação. Exato, a gente faz isso como Bacana. estratégia, né? Porque deixar de não atender, não cobrar o atendimento, isso é ruim, desvaloriza a classe, a gente não gosta disso, né? E sem A contar pessoa também. vai lá, te suga, vai embora, não Exato, fecha com acontece você. isso, a pessoa Imagino. te sugar muito, saber ali o que é pra ser resolvido pra ela e não contrata com você. Então, precisa cobrar. Agora, a pessoa pagou, a gente abate no contrato. Então, a gente sempre deixa isso, expõe isso no atendimento. Fala assim, ó, pode ficar tranquila que esse atendimento aqui, o valor dele vai ser abatido caso você feche o contrato. Glaucia, você contou aqui que no início, né, você conheceu o doutor Rodrigo, que ele meio que te deu uma consultoria ali, né, para ingressar nesse mercado. E hoje você é mentora de novos advogados, é isso? Sim. Qual que é a diferença de consultoria para mentoria? Ou não tem diferença? Basicamente não tem. Mas a mentoria, ela é a longo prazo. Eu vou trazer o advogado, pegar na mãozinha dele para poder ensinar, fazer como que você trabalha a gestão do seu escritório, como você trabalha o marketing do seu escritório, que tipo de demanda que você pode investir que vai dar certo. Então, isso é a mentoria. Agora, a consultoria é a pessoa vir, tá com uma determinada dúvida pontual e tira aquela dúvida. Então, com o doutor Rodrigo, não é que rolou uma consultoria. Rolou uma parceria mesmo. Ele foi um mentor meu, mas assim,
nós éramos sócios, né? Eu trazia os clientes, então ele já ia me ensinando ali como que funcionava a advocacia para ele. Então foi uma mentoria, né? Foi a longo prazo. Aí, no caso, com ele, você dividiu os lucros. Exato. 50% de tudo. Mas que valeu super a pena, né? Porque Sim. você aprendeu. Exatamente. E vamos sortear uma mentoria com a doutora, certo? Sim, sim. Uma hora de mentoria, né, Glaucia? Super Exatamente. legal. Então, Então, você ó, que é advogado, recém-formado, né? Já fique de olho aí nos próximos dias no Instagram, né? Que a gente vai sortear. E tá acabando, né? tá acabando. Foi tão gostoso, passou tão Foi, rápido, a gente nem passou. sentiu o tempo passar. Mas, mais uma vez, muito obrigada. A gente ouviu hoje a voz da marca da Glaucia Oliveira. Isso, né? Glaucia Foi um Oliveira. prazer ter você por aqui. Gente, ó, siga a Glaucia nas redes sociais. O arroba Você tá que tem aqui. alguma demanda nessa área que ela falou aqui, ó, pode procurá-la. Você que é novo advogado, tá precisando de uma mentoria, saber como ingressar nesse mercado de trabalho, gente, procura ela também. Eu tenho certeza que vai te trazer, assim, ótimos resultados. E eu ajudo o pessoal, viu? Pode ir lá perguntar sobre a carreira que eu tô à disposição. Bacana. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Assista nosso podcast, inscreva no canal, aqui nas nossas redes sociais. Até a próxima. Até a próxima, gente.